Jamile, meu bem, hoje eu vou contar como foi pra mim sair da casa dos meus pais. Oi? Olha, pra muita gente chega um momento em que a gente precisa sair da casa dos pais. Para alguns acontece mais cedo, para outros um pouco mais tarde, e é claro que existem aquelas pessoas que isso nunca acontece, mas nesse vídeo eu vou contar a minha história de quando eu saí de casa e vim morar em Belo Horizonte sozinha. Bom, como eu sou de Barbacena, que é interior, e a faculdade que eu queria fazer era em Belo Horizonte, eu precisei sair de casa quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, que foi quando eu passei na faculdade e aquela coisa toda. Em cada lugar, o esquema de repúblicas funciona de um jeito. Por exemplo, em faculdades do interior, é mais comum ter repúblicas muito grandes, com toda uma tradição, mas aqui em BH é mais comum dividir um apartamento com várias pessoas, ou às vezes o pai aluga para o filho morar sozinho, ou dividir com os irmãos, por exemplo. O bairro Coração Eucarístico, que é onde eu fiz PUC, é um pouco mais afastado, então tem uma preferência, né? As pessoas que vêm de fora preferem alugar apartamentos em volta da faculdade. Eu fui uma dessas pessoas e de 2013 pra cá eu morei em 3 casas diferentes com pessoas totalmente diferentes. Então foi assim, antes de começar as aulas, meus pais vieram comigo para Belo Horizonte e a gente ficou procurando no bairro, porque na época era comum ter anúncios pregados no supermercado, em poste, então a gente foi achando os apartamentos assim. Hoje tem um grupo no Facebook que facilita muito mais, mas a gente não tinha esse contato, ainda não conhecia ninguém, então foi procurando mesmo pelo bairro. Então a gente visitou algumas repúblicas e rola uma entrevista ali básica, e em uma dessas repúblicas tinha uma fila, mas as meninas acabaram me escolhendo. Era uma casa com meninas mais velhas, com 23, 25 anos, e eu era mais nova, com 18. Eu acho que foi muito certo eu ter ido pra lá de cara, porque eu não sabia fazer nada além de cozinhar miojo e brigadeiro. Então elas me ensinaram muita coisa, foi muito importante pra mim. Então nessa casa tinha uma organização, tinha divisão de tarefas, cada semana uma tinha que fazer faxina. E foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa lá, não só de cuidar da casa, mas também eu fui vendo as meninas fazerem e aprendi a cozinhar. Inclusive eu tenho uma cicatriz dessa primeira casa que eu morei, que foi a minha primeira tentativa de cozinhar sozinha, então ficou marcado pra sempre. Além de ter regras na casa e tal, combinou também com o meu primeiro momento aqui em BH, que eu era mais quietinha, eu tinha muito medo da cidade, então eu tinha medo de sair, andar de ônibus, então eu ficava mais em casa, sabe? Então combinou ali, era uma casa mais light e tal, mas eu aprendi muito lá. E de lá eu parti para uma outra república que era totalmente o contrário, a regra era não ter regra, era bem mais livre. Então a gente acabou encontrando alguns problemas em relação à limpeza. Não tinha divisão, né? Então a casa acabava às vezes ficando um pouco de lado. Mas lá também foi um momento muito bom pra mim, porque foi a minha fase que eu comecei a sair em BH, conhecer pessoas novas, lugares diferentes. Então foi muito importante pra vida social e pra eu ver que eu tava mais acostumada com ordem do que desordem. Então chegou um momento que eu tinha que fazer estágio, eu já estava indo para os meus últimos períodos de faculdade, então eu já tinha TCC, eu precisava de um espaço para estudar e tal. Então eu acabei mudando para a casa que eu moro até hoje, desde 2016. O lugar onde eu moro hoje não é bem uma república, digamos assim, é um ambiente mais familiar e eu moro com uma menina da minha idade e uma moça mais velha que aluga os quartos pra gente e acaba cuidando da gente. Ela é uma mãezona, assim, que cuida da gente, ela é muito tranquila e a gente tem a nossa liberdade. Bom, eu dei uma resumida nas minhas casinhas e agora eu vou fazer umas observações. Bom, quando a gente é adolescente, às vezes rola aqueles momentos de estresse que a gente quer sair da casa dos pais de todo jeito e não aguenta mais ficar lá, quer a sua liberdade, não quer mais os pais enchendo o saco. E muita gente sai de casa achando que vai meter o louco, que vai ter uma casa doida, festa todo dia, mas não é bem assim. No meu caso, eu não achei que ia sair de casa só festa e curtição, porque de certa forma os meus pais já criaram a gente com independência e responsabilidade, né, que a gente teria que assumir tudo que a gente fizesse. Então eu já saí um pouco mais madura, mas é claro que a gente tem mais liberdade, por exemplo, para sair, chegar em casa a hora que quiser, para onde quiser. Mas eu continuo falando com a minha mãe, eu mando mensagem, aviso se eu tô em casa, se eu tô saindo.
Então não mudou muita coisa. Tem gente que sai de casa e também acha que a geladeira vai ser cheia de refri, pizza e chocolate. Mas o mais comum é ter uma cebola e água. Isso acontece porque, por mais que você tenha dinheirinho ali, por exemplo, início do mês, que é quando a gente tem grana, tem muita preguiça de ir no supermercado, tipo, eu nunca vou lá. E no início do mês ainda rola um iFood ali pra salvar. O pior é quando o dinheiro acaba, e aí você tem que comer realmente biscoito de água e sal e água e dormir pra a fome passar. E olha que ainda rola uma preguiça de ir na sala buscar o biscoito, e é melhor dormir com fome mesmo. Jovens que esquecem da parte da limpeza, né? Que tem a roupa limpa e passada, a casa não tem poeira. Isso é só quando a gente mora com a nossa mãe mesmo, porque a gente tem que lavar a roupa, a gente tem que tirar a poeira do quarto, a gente tem que tirar o lixo da cozinha e do banheiro, porque senão vai feder. E principalmente lavar a louça. É a parte que mais dá briga em repúblicas e casas que você for morar. É muito insuportável você querer usar o talher, copo, sei lá, e não ter nada limpo, porque outras pessoas não lavaram. Mas eu tenho que assumir que às vezes eu também fico com muita preguiça de lavar a louça e eu durmo com a louça suja na pia, principalmente agora que eu trabalho e na época que eu fazia faculdade e estágio, a rotina era muito cansativa, então eu chegava em casa muito morta e às vezes eu deixava mesmo, meu quarto ficava super sujo, fica até hoje. Inclusive agora eu estou gravando esse vídeo e o meu quarto está com aproximadamente 15 quilos de roupa para fora do guarda-roupa, em cima da minha cama, no chão. E tem um outro ponto super importante, que é a saudade de casa. Eu tenho ido uma vez por mês e no meu início aqui em BH eu ia todo final de semana, então eu vejo minha família pouco, né, meus pais, meus avós, e pelo menos uma vez por mês eu deito no chão do meu quarto e choro e ligo pros dois, falando que eu tô com muita saudade. Isso é muito real, porque é uma vida muito sozinha. Tipo, você fica no seu quarto e ali é o seu mundo, sabe? Tem uns momentos que bate uma bad, assim, uma saudade, uma vontade de largar tudo e voltar. Então não é uma coisa fácil sair de casa e morar longe, né? Principalmente eu já perdi muitos momentos, que é aniversários, momentos especiais, porque eu não podia ir. É claro que tem um lado bom de morar sozinho, né? Que você tem uma liberdade e é um crescimento muito grande, porque é necessário, é uma parte da sua vida que você tem que sair de casa para ir construir sua história, para ir seguir seus sonhos. Então, todo o aperto que a gente passa é por um bom motivo, a gente vai crescer ali e aprender a se virar mesmo, tipo, a não depender tanto, né, de outras pessoas para fazer as coisas pela gente, porque não vai ser assim pra sempre. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, clica na Jamilinha e se inscreve. Se você se identificou ou viveu uma coisa diferente morando sozinho, me conta nos comentários ou me manda direct no Instagram também. Então é isso, até o próximo vídeo.